Olá! Como nós estávamos falando, a clínica do paciente, a queixa, a maneira como ele expressa o sintoma, nos dá indícios daquilo que precisa ser avaliado nesse aparato musculoesquelético, né? A forma como a dor se processa, a evolução dela, então quanto tempo de dor, quais são os fatores agravantes, quais são os fatores atenuantes, em que situação eu fico com muita dor, em que situação eu fico sem dor nenhuma, o que modifica, desde quando ela vem, como é que é a progressão dela, a evolução da dor em termos de magnitude, então começou já de forma muito importante ou começou de forma insidiosa e foi aumentando aos poucos ao passar do tempo. Então tudo isso nos dá indícios, né? Relativamente ao movimento, a gente também tem que fazer esse tipo de observação. Por quê? Porque problemas musculares, tendíneos ou motores vão gerar comprometimento da amplitude ativa mais do que da amplitude passiva. E quando você tem processos inflamatórios e, consequentemente, dor nesses tecidos, automaticamente você não usa a amplitude ativa, né? E pode ser que com o passar do tempo você também perca a amplitude passiva pela não utilização, tá? Então isso é importante da gente observar. Outra questão que a gente precisa observar é a dor dentro desse plano de movimento, porque quando a dor tem um plano de movimento só, então assim, tem um único movimento, um único plano de movimento onde eu sinto desconforto ou eu tenho uma limitação por causa da dor, ou eu não executo por causa da dor. Então eu estou lidando com lesões intra ou periarticulares bem localizadas, bem específicas, que estão limitando e gerando estresse em um ou poucos tecidos, né, que geram um determinado movimento num plano só. Já quando a gente tem um sintoma de dor uniforme em todos os planos de movimento, a gente já está lidando com situações de comprometimento articular, intraarticular ou capsular. Sim, porque uma cápsula retraída, uma cápsula atrofiada, uma cápsula sem mobilidade, ela também vai impedir a amplitude de movimento em todos os planos de movimento. Inclusive, ela pode gerar dor pela própria limitação em si, tá? Então, quando você tem a dor uniforme em todos os planos de movimento, você tem problemas articulares, mecânicos relativos ou à cápsula ou ao interior dessa articulação que pode estar sofrendo de algum processo inflamatório ou ter algum tecido interno, né, lesionado. A dor que aumenta no limite da amplitude de movimento, ela fala muito sobre sinovite, sobre processo inflamatório, sobre aderência, sobre fibrose intra e extraarticular. Então, assim, você tá com limitação do finalzinho da amplitude de movimento, você não tem aqueles rolamentos e deslizamentos que são esperados da articulação. Então, isso pode ser devido a um processo inflamatório, acúmulo de líquido dentro dessa articulação, ou mesmo aderência, fibrose intra e periarticular e capsular, tá? Então, gente, é importante a gente ficar atento a isso, porque com muita frequência ocorrem erros de mensuração entre a amplitude de movimento ativa e passiva. E uma coisa assim, a gente tem que entender o seguinte, a dor ela vai limitar a mensuração de amplitude de movimento. Então, se o paciente tem um problema articular mecânico, você vai ter perdas em todas as amplitudes de movimento. Agora, a grande questão é a diferença entre a amplitude de movimento passiva e ativa que você vai avaliar o seu paciente. Por que eu digo isso? Porque se na sua mensuração você avaliou a amplitude de movimento ativa e ela tem uma amplitude de movimento, uma ADM maior do que a avaliação que você fez da amplitude de movimento passiva, isso indica que você incorreu num erro de avaliação. Por quê? Porque a amplitude passiva, ela sempre tem que ser maior do que a ativa. Porque se você não tem uma amplitude passiva, automaticamente você não a terá ativamente, né? Então, quando a gente tem dor, a gente não usa a amplitude ativa toda. E isso, com o passar do tempo, pode gerar uma perda passiva, tá? Agora, a perda passiva, nesse caso, sempre vai ser menor do que a perda ativa. Enquanto a gente tem problemas localizados que vão gerar perdas em uma amplitude só, os problemas
intra-articulares, né, mais da articulação inteira, vão gerar essas questões em todos os planos de movimento, tá? Então, gente, a gente tem tipos de dor. Então, se o paciente vira para você e fala assim, olha, eu acordo de manhã com dor, à medida que a junta vai esquentando, que eu vou me mexendo ao longo do dia, que eu vou fazendo as minhas atividades, essa dor vai reduzindo, vai diminuindo e eu vou ficando com a junta quente. Os pacientes gostam muito de falar isso, que a junta esquenta e para de doer. E aí lá no final do dia eu sinto novamente essa dor, esse desconforto. Essa descrição de sintoma, ela tem um nome. Essa é a característica da dor protocinética. O conceito de dor protocinética é essa dor que começa com o início da movimentação, melhora no decorrer da movimentação e se agrava quando esse movimento é excessivo. Isso é característico da osteoartrite, gente. A osteoartrite tem essa característica de dor protocinética, que é essa dor mecânica, né? Então, pouco movimento é ruim, por quê? Porque não ajuda a fazer a clearance, a limpeza do líquido sinovial, a troca desse líquido sinovial. Excesso de movimento para essa articulação é ruim, por quê? Porque justamente ela tem lesão de cartilagem e isso vai incorrer em trauma e mais processo inflamatório dentro dessa articulação. Então, isso fala da natureza, da característica dessa doença, né? Que é uma doença inflamatória e degenerativa crônica, tá? Mais degenerativa até do que inflamatória se a gente for comparar com as doenças que têm um potencial inflamatório maior. Então, a maneira como o paciente te conta fala muito. Então, se você está com um paciente e começou a cinesioterapia e o paciente refere uma melhora do sintoma e no final do seu tratamento cinesioterápico ele refere um agravamento do sintoma, então isso nos indica que o exercício foi excessivo. Então isso também é uma coisa que direciona a nossa clínica, porque se você no final da sessão, seu paciente está com mais sintoma do que o início da sessão, tá errado. É sinal que você excedeu em carga, excedeu em número de repetições, excedeu de alguma forma a capacidade daqueles tecidos. Então fiquem atentos a isso e a descrição da dor. Tem um outro tipo de dor que é essa parte inicial da dor protocinética, que é a dor pós-repouso. Como é que é isso? Eu fiquei de repouso, então eu parei de me movimentar, seja assistindo televisão, seja dormindo, não importa. Eu parei de me movimentar, então eu fiquei sentada aqui gravando essa aula, então eu não estou em pé, não estou deambulando, não estou movimentando a minha articulação, né? Então na hora que eu vou me mexer, após esse período de repouso, eu sinto a dor. Isso fala de processo inflamatório. E isso fala dessa primeira parte da dor protocinética. Lembra que eu falei que o paciente fala que quando acorda de manhã tá doendo, tá rígido, tá desconfortável e isso vai melhorando ao longo do tempo na medida que a articulação vai esquentando? A dor pós-repouso é exatamente essa primeira fase. E isso diz respeito ao quê? Parei de mexer, o líquido acumulou dentro da articulação, é um líquido com infiltrado inflamatório e na hora que eu vou mexer, isso dói, isso gera rigidez. E rigidez, como eu já expliquei para vocês, rigidez é uma sensação do indivíduo, é um sintoma, rigidez nunca é um sinal, né? E esse sinal, essa rigidez, é característica do acúmulo de líquido dentro da articulação, ou seja, do processo inflamatório. Então, a dor pós-repouso é esse primeiro trecho, né? Essa primeira parte da dor protocinética e vai estar presente em todas as doenças que têm comprometimento articular inflamatório. Então, toda doença que tem um componente inflamatório vai ter dor pós-repouso. E aí, assim, isso é associado com aquele conceito de rigidez matinal, né? Que rigidez matinal é essa sensação de dureza, de resistência, de dificuldade da movimentação que ocorre após longos períodos de repouso. E com muita frequência, essa rigidez, ela vem acompanhada da dor também. Então, são dois sintomas. A dor pós-repouso e a rigidez matinal ou pós-repouso, porque, na verdade, a gente pode ter rigidez em qualquer situação de parada, de não movimentação. Tá bom? E aí, gente, a gente tem uma dor que é essa dor óssea persistente, que ela tem uma característica que ela é muito clara, assim, na hora que o paciente descreve. Então, eu estava lá no ambulatório
E chegou uma senhorinha segurando um senhorzinho assim nas costas, segurando os bracinhos dele, ele tava nas costas dela e ela vinha arrastando aquele senhorzinho. E aí ela chegou, encostou numa parede, encostou ele na parede, ele foi escorregando na parede e ficou de cócoras no chão. E ela veio me trazer o encaminhamento médico. No encaminhamento médico estava dizendo que ele estava com uma lombociatalgia, eles iam investigar a causa dessa lombociatalgia. E aí eu fui conversar com ele sobre esse sintoma. Então aquela posição de cócoras no chão era uma posição onde tinha um pouco menos de dor. Não sumia o sintoma naquela altura, mas a dor era menos pior naquela posição, acocorada. Então ele não fazia decúbito ventral, ele não fazia decúbito dorsal, ele não fazia decúbito lateral. Esse senhor, ele dormia sentado na cama com o peito sobre o joelho. Então ele fazia isso, fazia essa mesma posição de abertura posterior do dorso para tentar dormir. E ele não tinha sossego, estava tomando medicações anti-inflamatórias, analgésicas, até bastante potentes, e não estava surtindo efeito nenhum. E aí eu pedi para que ele me contasse a história dessa dor. Porque eu tinha aquele recorte daquele momento, como que era aquela dor naquele momento que eu o vi pela primeira vez. E como era antes. Ele me falou, olha, há mais ou menos um ano atrás eu comecei a sentir um leve desconforto na coluna, tá? E aí me incomodava em alguns movimentos e em outros não. E tudo bem, e eu fui levando. Só que aí foi piorando a dor e foi começando a doer também quando eu tô parado. Aí eu parado já estava sentindo a dor. Aí eu comecei a procurar os médicos, né? Comecei a procurar o médico, comecei a fazer fisioterapia. E aí eu também tive que perguntar o que ele fazia de fisioterapia, né? Aí você já imagina, ondas curtas, ultrassom, infravermelho. Durante o aquecimento do local havia um conforto, imediatamente após havia um agravamento dos sintomas e ele parou de fazer por causa disso. Não foi porque o fisioterapeuta percebeu que tinha alguma coisa errada, né? E a dor foi aumentando de tal forma que, além de doer no movimento, doía em repouso, e a dor no movimento foi se agravando cada vez mais, e ele foi perdendo capacidades funcionais de fazer determinadas posições, e isso foi num progressivo até chegar naquela situação que eu estava vendo naquele momento, onde ele só tentava ficar ajoelhado, de cócoras, com o tronco fletido, e mesmo assim sentindo muita dor. E aí eles estavam com um pedido de um exame de imagem, uma ressonância magnética, uma tomografia, não me lembro. E aí pela descrição da dor, né, eu perguntei para ele se ele tinha algum histórico de cirurgia, de trauma, de fratura, de qualquer tipo de lesão. Ele falou para mim que tinha feito uma prostatectomia alguns anos antes. Com essa descrição da dor, gente, essa é uma dor característica, essa dor óssea persistente, diurna e noturna, que não melhora com nenhum posicionamento e agrava com a movimentação ativa, é típica de tumorações. Então a gente está lidando com tumor. Se é benigno ou se é maligno, a gente não sabe a priori, mas com certeza absoluta é um tumor. Essa descritiva, ela é muito clara nesse sentido, né? E aí eu disse para eles que eles precisavam fazer esse exame com urgência, porque precisava saber a causa do pinçamento, né? E pela descrição da dor, podia ser alguma coisa realmente muito importante. E eu sugeri, eles tinham Plasc, que eles estavam consultando no SUS, no hospital escola, mas eles tinham Plasc. E aí eu sugeri que ele fosse na Santa Casa, e ele era um senhorzinho bem idoso, e ele era muito contido, assim, na manifestação da dor. Então ele não era uma pessoa que reclamava, sabe? Aquele sofro calada. E eu falei pra ele, você vai lá, você se joga no chão, você grita, você chora, você fala que você não tá aguentando mais pra você conseguir fazer esse exame de urgência, porque ele é urgente sim, tem que fazer o mais rápido possível. Enfim, foram embora. Uma semana depois ela voltou na minha aula prática e trouxe o exame de imagem para que eu visse, e ela foi lá, na verdade, para me agradecer. Porque eles saíram dali do meu ambulatório, foram direto para a Santa Casa, conseguiram fazer o exame e lá mesmo ele já foi internado. Porque ele tinha um câncer ósseo, metástase de próstata, que tinha implodido a pelve óssea dele. O osso estava assim, todo fragmentado no exame, com uma massa inoperável que estava invadindo a coxa femoral, estava invadindo todo o osso do ilíaco, parte do púbis, toda a cavidade pélvica. Então era inoperável, que os médicos
tiveram como opção era dar conforto para que esse paciente diminuísse o sofrimento, a dor, aquela situação assim extremamente penosa para ele, muito sofrida mesmo, com muito sintoma e numa dependência total da esposa, que também era uma senhora idosa, e ela estava muito aliviada de que pelo menos ele ia ter um pouco de conforto, um pouco de dignidade nesse final. Então, assim, essa dor óssea persistente, ela tem uma descrição muito característica, por isso que é muito importante a gente estar muito atento nessa descrição de dor do paciente, principalmente no histórico dela, como que começou isso, como que foi evoluindo e a característica que ela tem. Tá? Tem dores, como por exemplo, eu já falei isso pra vocês, a síndrome miofascial. A síndrome miofascial é de parte mole, né, gente? Mesmo assim, o paciente sente essa dor como se fosse uma dor óssea. Tanto é que o conceito da síndrome miofascial é uma dor profunda e surda. Ou seja, é uma dor muito pesada que faz com que a pessoa tenha a sensação que o problema está no osso e não no tecido acima do osso, né? Então, mas isso é completamente diferente dessas descrições que são muito claras, né? Que são essas dores profundas, essas dores latejantes. Essa é uma característica da dor tumoral também, ela lateja, né? Na medida em que aumenta o fluxo sanguíneo, ela piora. Na medida em que diminui o fluxo sanguíneo, a dor diminui um pouco, mas dependendo do tamanho da tumoração, não resolve, não diminui, né? Então, quando você usa uma crioterapia, por exemplo, isso diminui um pouco o sintoma durante o período em que o gelo está fazendo efeito, porque diminui o fluxo sanguíneo, então diminui o engurgitamento no lugar do tumor e, consequentemente, a pressão sobre os tecidos. Ao passo que se você usar calor, vai aumentar o engurgitamento, a quantidade de sangue no local e vai gerar mais agravamento de sintoma, tá? Eu já falei sobre a rigidez, não vou me repetir aqui, mas é muito importante que vocês colham adequadamente esse histórico. Então, assim, tem paciente que fala, eu comecei com uma dor no quadril direito, depois essa dor andou para o joelho esquerdo, depois essa dor, eu comecei a sentir um outro desconforto que eu não tinha no pé esquerdo. Então, assim, isso está te falando alguma coisa. Tá? É claro, gente, nós vamos lidar com pessoas que têm ganhos secundários relacionados à manutenção de doença. Então, além do Munchausen, que é um tipo de doença psiquiátrica onde a pessoa cria sintoma para poder se vitimizar e receber atenção, e é raro, não é comum, né? A gente tem os pacientes que querem se aposentar, que querem ser afastados e querem receber auxílio saúde, e aí eles mimetizam sintomas e acham que conseguem enganar a gente com isso. Quando você conhece os conceitos, quando você entende os conceitos, você não cai nesse tipo de artimanha. Então, uma vez eu atendi um paciente no hospital escola, aliás, eu não era um paciente que eu estava atendendo, eu estava orientando o estágio e tinha uma estagiária fazendo a avaliação desse paciente. O primeiro erro dela, ele ficou falando uns 40 minutos, quase que a sessão inteira, né, e ficou falando, se lamentando, se lamuriando, e ela não cortou, né, ela não direcionou a entrevista, ela não falou, mas explica essa dor pra mim, quando que começou, como é que foi. Não, ela não coletou uma história racionalizada, direcionada, ela foi deixando ele falar, e isso já é um erro na hora que você tá buscando informação sobre dor. E aí o segundo erro, na hora que ela foi colocar a mão nele, ela foi já muito temerosa, porque ele estava muito reativo, muito resmungão, literalmente. E aí, gente, ele estava usando um aparelho ortopédico, uma cinta rígida, daquelas de polipropileno, rígida, dura, branca. Tava mal amarrada, mas ele estava usando também uma bengala do lado errado, tá? E ele estava em postura fletida, e arrastando a perna, e usando a bengala errado, e gemendo bastante. Na hora, e ele falou que estava doendo o joelho, que não sei o que tem. Na hora que ela botou a mão no joelho, ele deu um berro, que parou o ambulatório, e ele gritou, você tá me matando, você tá me machucando. Foi um terror, assim, um drama danado. A menina só faltou desmaiar, pobrezinha. Ela ficou pálida, perdeu a cor, e aí eu tive que intervir, né? Primeira coisa que eu falei pra ele foi pra ele se acalmar, né? Porque não havia nexo na clínica que ele estava apresentando. Então que ele podia parar de dar o show. E aí ele se ofendeu, né? Mas como você tá falando isso comigo? Eu falei, olha só, se o senhor chegar, o senhor tem perícia essa semana? Ele tem, como é que você sabe? Eu falei, bom,
né? Eu imagino que o senhor esteja aqui querendo o laudo. Eu quero o laudo para ir na perícia. Ah, tô entendendo. Então deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Se o senhor fizer lá na perícia o que o senhor fez aqui, o médico vai te reprovar. Porque ele estava dizendo que ele tinha dores horríveis na perna por causa de uma hérnia na coluna. E aí por isso que ele botou o colete para provar pra gente que ele estava com hérnia na coluna, né? E aí ele fazia a dramatização da dor na parte anterior do joelho. Então, não seguia um conceito de dor referida, que eu já ensinei para vocês, não seguia o conceito de dor irradiada, não cabia em nenhum tipo de descrição de dor que a gente conhece, e obviamente era uma descrição que não apresentava um nexo causal nenhum. E portanto, não tem sentido, é porque de fato não tem nada ali. Aí eu falei para ele, olha, eu não estou dizendo que o senhor não tenha motivos para se aposentar. Eu não estou dizendo que o senhor tenha condições de trabalhar. O que eu estou dizendo é que esse sintoma que o senhor está dizendo que tem, ele não é real. Então, nós temos duas opções aqui. Ou o senhor desiste de conseguir esse laudo, porque eu não vou te dar com essa descrição que o senhor está me dando, ou o senhor fala a verdade comigo e me apresenta os seus sintomas reais, aquilo que de verdade o senhor está sentindo, porque se o senhor mentir eu vou saber. E aí ele se acalmou, ele falou, mas eu tô com medo de ser reprovado. Eu falei, eu entendo tudo isso, mas não vai ser por causa disso que o senhor vai chegar aqui e fingir e gritar e ficar dando escândalo e ficar se vitimizando achando que vai conseguir alguma coisa aqui no grito, porque não vai, né? E o que me deu o poder, a capacidade de fazer isso foi justamente conhecer os conceitos, né? Porque aí eu não sou enganada pelo paciente. E assim, eu entendo o lado dele, tá, gente? Isso é sem julgamento. Era um senhor idoso. Ele realmente tinha vários processos degenerativos. Ele não tinha massa muscular quase nenhuma. Ele realmente tinha processos inflamatórios. Ele não tinha aquela clínica que ele estava apresentando, que ele estava super faturando, achando que ele precisava fazer isso, né? Ele achou que ele precisava sentir muito mais do que ele sentia para eu acreditar que ele não tinha condição de trabalhar. E isso é a percepção dele, né? É a expectativa dele. Ele achou que precisava me enganar porque eu não ia ter empatia e não ia conseguir verificar que ele não tinha condições de trabalhar. E tem paciente que tem condição de trabalhar e faz um drama desse assim mesmo, tá? Mas o caso dele nem era esse, ele realmente não tinha condição física de trabalhar e ele, por medo, por julgar que eu não me importava ou que eu não ia, né, nós não íamos fazer a avaliação adequadamente, ele achou que ele precisava mentir, né? Normalmente a mentira ela é uma estratégia de fuga, né, de conflito. Então, assim, quando eu acho que eu vou ser rejeitada, quando eu acho que eu vou ser criticada, quando eu acho que eu vou ser punida, aí eu minto, né? Então, esses gatilhos, eles são muito interessantes. E a gente não tá aqui para julgar ninguém, né? Quem de nós? Quem nunca, né? Mas o fato da gente conhecer os conceitos dá pra gente uma tranquilidade muito grande. Então, assim, o desespero que a menina sentiu, eu não senti. Eu tava super tranquila. Eu sabia que ele não tava sentindo nada. Eu sabia que aquele sintoma era totalmente mimetizado, ele era totalmente uma farsa em função do medo dele. Tá? Então, conhecer bem e aplicar bem esses conceitos faz toda a diferença. Tá? Então, é aquilo que eu falei. Prestem atenção na descritiva da dor, mas lembrando, quem tem boca fala o que quiser. Então, passem um critério bem importante na hora que vocês estiverem ouvindo o paciente. Ouçam sim, direcionem as perguntas e tenham discernimento ali, tenham critério. Não fiquem surdos achando que tudo que necessariamente que eles falam é lei e também não ignorem e não subestimem aquela dor que eles de verdade dizem que sentem e sentem de verdade porque a dor é deles e eles é que sabem a dor que tem, tá? E é isso, gente. Então, assim, gastem um pouquinho de atenção na hora de colher essa informação. Normalmente é uma informação que é mal colhida, é colhida rapidamente e não se atém, as pessoas não se atêm aos detalhes. Os detalhes, nesse caso, fazem toda a diferença. Então, o que piora, o que melhora, desde quando que tá assim, houve mudança nesse padrão. Então, antes, sempre doeu no repouso ou antes não doía no repouso? Sempre doeu só em determinado movimento ou antes doía em todos os movimentos e agora está doendo só nesse movimento? Qual posição que você tem conforto? Qual medicação que te dá alívio? O que piora isso? Né? Então, assim,
Em que situações você vê que há um agravamento? Como que começou lá? Me explica como que começou. E outra coisa muito importante em relação à dor, gente, eu não sei se eu falei, é pedir para o paciente pôr a mão. O paciente que fala que está doendo a cana do osso, você acha que está doendo aonde, né? O paciente que está falando que está doendo a asa, está doendo aonde, né? Então, assim, sempre que for possível, peça para que o paciente ponha a mão, que ele aponte o local de dor. Então, assim, tá doendo no meu pescoço. Você pode pôr a mão para mim aonde? Ah, é aqui. Né? Então, aí, doer no pescoço pra gente, de repente, é diferente para ele, né? Que é em outro lugar completamente diferente. E isso vai direcionar a sua avaliação. Então, se eu falo, tá doendo no meu pescoço, e você não me pergunta aonde, você vai ficar provavelmente com o desejo de começar a avaliar a mobilidade da minha cervical, começar a ver se tem perda de mobilidade passiva, se tem atrofia de tecido, né, se tem espasmo na cervical, se tem alteração postural da cervical, e de repente eu estava fazendo referência a uma dor do trapézio superior e chamando isso de dor no pescoço, né? Então peçam sempre pro paciente pôr a mão, assim, tá doendo no joelho. Tá doendo no joelho, põe a mão pra mim aonde? Aonde que você sente a dor quando ela aparece? Se não estiver doendo naquele momento, quando ela aparece, aonde que você sente? Porque aí o paciente pode botar a mão na parte medial, na parte posterior, na parte anterior, né? Ou esfregar o joelho. Quando esfrega, eu já fico achando que vale a pena a gente ir lá fazer a palpação, porque a palpação é soberana e ela vai mostrar se tiver algum tecido. Quando o paciente fala, tá doendo assim, por aqui, assim, é sinal que ele não está conseguindo precisar muito bem. E aí vale a pena a gente ir lá palpar e verificar se de fato tem alguma coisa lá naquela estrutura ou se é apenas uma referência, né, uma dor referida, um erro de percepção do córtex sensorial para as estruturas que têm a mesma origem embrionária. Tá bom, gente? Então, sobre dor, é sobre isso, é isso. E as dúvidas que vocês tiverem, nós estamos aqui para responder. Tá bom? Um abraço e até a próxima.